Antes tarde do que nunca, vamos fazer uma aplicação no molde F1 comigo, meus amores? Vou mostrar pra vocês a técnica que eu uso em mesa, tá? Não vou ficar falando durante o vídeo todo, mas o vídeo está bem completinho, então assiste até o final. Se você ficar com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá? Eu vou começar cortando toda a borda livre da minha cliente e arredondando as laterais, porque isso vai ajudar com que a gente evite ter aqueles dentinhos, sabe, nos cantinhos. Então, a gente vai sempre fazer esse passo antes da gente começar a preparar. A minha dica, Maria, eu sempre demoro muito no meu atendimento, o que eu faço? Gente, começou um processo, vá com ele até o final, tá? Então, eu não fico trocando o que eu tô fazendo no meio do caminho. Então, por exemplo, se eu tô afastando ali, como vocês podem ver, a cutícula, eu vou afastar a cutícula dos 10 dedos. Se eu vou cortar a unha, já vou cortar a unha dos 10 dedos e não de uma mão só. E, enfim, seguir o processo e depois voltar pra outra. Esse negócio de voltar acaba atrasando um pouco o procedimento, tá bom? Aqui eu tô levantando um pouquinho a cutícula, porque essa cliente, ela tem uma cutícula bem hidratada e bem aderida, tá? Então, isso aqui vai facilitar com que a gente passe a broquinha sem perigo de machucar, de ferir essa pele, ok? Vou pedir pra vocês, se você não assistiu a aula de motor e equipamentos e afins, vai lá dar uma olhada, porque eu explico melhor como que funciona a rotação do motor, tá? Eu sempre começo trabalhando com ele pro sentido esquerdo, né? Pra minha esquerda, no caso. Então, se ele tá girando se eu vou trabalhar com ele pra esquerda, ele tem que estar girando no sentido horário. E aí, depois eu vou mudar a rotação dele, trabalhar pra direita, e aí ele tem que estar girando no sentido anti-horário, ok? Ai, Maria, não entendi. Se liga aí então, meu amor, se liga aí então. Vou colocar aqui na tela, pega um caderninho, uma caneta e escreva certinho isso daí, tá? Ó, vou trabalhar com a broquinha chama aqui pro lado esquerdo, então vai estar girando no sentido anti-horário, no sentido horário, perdão. Porque a gente precisa desse atrito pra poder conseguir levantar essa pele, esfoliar essa pele, tirar a cutícula, a pele morta que tá ali, ok? E como eu falei pra vocês, vou fazer todo o processo de um lado e depois eu vou fazer do outro. Somente nessa parte que eu gosto de fazer uma mão inteira, primeiro pro lado esquerdo, já troco a rotação, venho pro lado direito e aí eu troco novamente pro anti-horário pra fazer o esquerdo da outra mão, tá? Gente, ficou confusa essa parte? Me conta aqui nos comentários. Também quero saber de vocês, gente. Vocês terminaram de assistir as aulas do projeto? Assistiram todas as aulas do projeto, as aulas de alongamento? Quero que vocês comentem pra mim qual que foi a aula que vocês mais gostaram em relação a formatos e afins, e se vocês estão gostando das aulas dos vídeos de nail art também, tá? Aqui eu passei um álcool isopropílico pra ajudar a desidratar bem essa lâmina. Eu vou estar usando toda a linha de preparação em produtos da Uzi, tá? Então, a gente vai trabalhar com o primer ácido da Uzi, depois com o adesivador e capa base. Mostrando certinho pra vocês, tá? Vou aplicar primeiro o primer ácido. Eu não encosto na cutícula, tá, gente? Eu aplico ali no meio da lâmina e ele vai se expandir através daqueles frisamentos, daquelas ranhuras que a gente fez com a broquinha, tá? Eu vou esperar esse passo secar completamente antes de seguir para o passo 2, ok? Aqui tô iniciando com o adesivador. Quem assistiu a aula de preparadores, eu quero que comenta aqui pra mim qual que é a função do adesivador no nosso procedimento. O que ele faz nessa etapa pra mim, tá? Então, comenta aqui. Aproveita, meus amores, e se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo, gente. Não custa, assim, absolutamente nada. Você vai levar meio segundo pra fazer cada coisa. Se você tá assistindo com a tela pequenininha, é literalmente clicar em curtir e se inscrever rapidinho no canal. Isso ajuda muito a levar o projeto pra outras pessoas, tá? Então, ó, passei o adesivador, eu já vou vir com o gel base, trabalhar com uma camada fina de gel base, também não encostando na cutícula, tá? Então, eu vou aplicar o gel base e vou colocar na cabine pra secar por 60 segundos. Aqui a gente teve uma mudança de mãozinha, gente, porque é a etapa que eu ia mostrar pra vocês como que eu faço, né? Em seguida, acabou cortando, então eu fiz em outra cliente. Depois que sai da cabine com o gel base, eu aplico uma pérola bem pequenininha de gel já de construção ali na área da cutícula.
e trago ele pra pontinha, tá? Tô aproximando aí pra vocês verem melhor. Vou secar 30 segundos essa camada e já vou vir com o meu molde escolhendo. Ele sempre tem que estar 1 milímetro maior do que as paredes laterais da nossa unha, tá, gente? A gente nunca pode escolher um molde, quer ver? Igual aí, acho que vai ser esse que vai encaixar perfeitamente, ó. Esse, o encaixe dele tá muito, muito, muito certinho. Não vai ser ele que a gente vai usar, tá? Tem que ser um pouquinho melhor pro gel poder escorrer bem. Escorrer não é a palavra certa, né? Pra ele se adequar bem, encaixar bem ali naquelas paredes, blindar o ponto zero e não ter risco de quebra, tá? Então, eu vou pegar uma pérola do nosso gel de construção, vou depositar ali no molde. Eu espero que eu não tenha tirado de foco isso. Defino bem a pontinha, o comprimento que eu quero, ó. Primeiro, eu coloquei e depositei nas paredes laterais. Vocês conseguiram visualizar isso bem? Minha prioridade é sempre as paredes laterais ali, gente. É isso que vai garantir com que o nosso alongamento não trinque, não quebre. E aí, eu vou vir com um pouquinho mais e aí sim eu vou dar a estrutura no meio desse molde. A área da cutícula vai ser o local que vai ter menos produto, tá? Então, você não precisa levar muito produto até lá em cima, porque é a região que a gente já deixou construída na unha. Então, ó, tá vendo que tem um pontinho que ficou sem? Eu vou posicionar esse molde em 45 graus na unha da cliente, olha lá, 45 graus, e vou deitar esse molde e secar toda a área da cutícula ali em cima. Assim, gente, eu seguro a lanterna com a boca, porque é muito mais fácil de chegar perto dessa unha. Tenho o controle total da lanterna e aonde que ela tá pegando, tá? Mas eu vou secar um pouquinho ali, já solto. Tenho certeza, gente, que tá bem seco na área da cutícula, porque se der bolha, ai, pra lixar depois é uma tristeza, tá? Secou, minha cliente vai virar a mão. Olha que bonitinho, que alinhadinho que tá embaixo. Sem excesso de produto, gente, sem excesso de produto. Se escorreu um tiquinho, com o pincel mesmo, eu venho, limpo. Ali, vou colocar um pouquinho mais de gel para ter certeza que esse canto tá bem estruturado, que as paredes laterais estão bem estruturadas. Pode vir com palitinho ou pode vir com pincel para poder limpar caso tenha escorrido alguma coisa, tá? E aí, eu vou levar pra cabine por 2 minutos. Voltando para o modelo original, saiu da cabine 2 minutinhos, a gente pode fazer a remoção dos moldes e seguirmos para o lixamento, tá? Com a broca de tungstênio, eu vou vir delimitando toda a ponta desse alongamento, tá? Isso aqui, gente, agiliza de uma forma que vocês não têm noção. Aqui eu desacelerei um pouco o vídeo, tá? Eu sempre faço um pouquinho mais rapidinho que isso, mas você consegue já modelar toda a ponta do alongamento, isso na amendoada, tá? Na quadrada eu não recomendo muito, a menos que você for encurtar a unha ali. Mas com a broca de tungstênio, ó, a gente já consegue dando o formato amendoado dessa unha. E depois o lixamento com a lixa mesmo, 180, vai ser mínimo, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou lixar a ponta de todas as unhas primeiro e depois eu vou vir acertando as paredes laterais. Toma muito cuidado nessa parte, porque a gente já estruturou certinho esse alongamento, tá? Então, você realmente só precisa refinar o formato dele. Então, eu vou deixar a ponta um pouquinho mais fina, um tiquinho mais fina. E vou fazer um arco com a parede lateral, fazer uma canoinha, ó. Encaixar a lixa ali e subir um pouquinho ela, tá? Pra gente poder conseguir esse formato amendoado bem lindo, bem bonito, ó. Ai, gente, eu sou apaixonada nesse formato, vocês não têm noção. Me conta aqui qual que é o formato preferido de vocês, porque eu sou maluca numa amendoada. Aqui eu vou deixar o processo mais rapidinho, tá, gente? Mas não tem segredo, eu vou seguir em todas as unhas da mesma forma. Primeiro a gente vai lixar a pontinha ali, aqui eu já passei por outra mão, né? Lixo a ponta de todos os dedos e aí eu venho acertando as paredes laterais com a mão super, super, super leve. Depois eu vou vir com a broquinha de tungstênio, a mais fina, pra tirar qualquer rebarbinha que o molde tenha deixado, tá? Caso tenha vazado alguma coisinha do molde. Então, com essa broca eu vou limpar a área da cutícula. Vocês estão vendo que eu tô indo pra esquerda, né? No caso, a minha esquerda ali. Então, qual é a rotação que eu tô usando? Eu espero que vocês tenham anotado isso no papelzinho. Se vocês anotaram, também comenta aqui, gente. Sim, a mesma diva, faça vários comentários pra ajudar a impulsionar o canal da sua nail designer preferida, tá bom? Gente, então, sempre limpando bem. Muito cuidado nessa parte pra não queimar o dedinho do seu cliente, tá? Então,
Eu sempre gosto de fazer batendo. Então, tipo, lixa um pouquinho, para. Lixa um pouquinho, para. Lixa um pouquinho, para, tá? E isso vai ajudar a não queimar. Claro que perto do dedo mesmo, se seguir o passo a passo bonitinho, igual eu mostrei pra vocês, não vai ter escorrido produto. Não é pra ter escorrido tanto produto, tá? A gente fica com a pontinha mais grossa ali, porque a gente acaba diminuindo esse alongamento. Mas, é isso. Finalizando o lixamento, a gente vai começar com a cutilagem. Aqui nessa cliente, eu fiz a cutilagem 100% com alicate. Porém, minha diva, eu sei que você gosta e ama a cutilagem com cera. Eu já tenho um vídeo aqui no canal somente de cutilagem com cera. Então, vai dar uma olhada nisso, porque tá, ó, maravilhoso, tá? Fiz a cutilagem dela 100% no alicate. E no final, eu vou mostrar pra vocês o resultado, que a gente usou um magnético rosa novo que tinha aqui no estúdio, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu estou completamente maluca, obcecada nesse esmalte. Eu não ia levar ele. Aí, acabei ganhando de brinde da loja, que eu sempre compro. LP, beijo, te amo. E ficou a coisa mais linda do mundo. Passamos o atendimento inteiro ouvindo Barbie, o soundtrack de vários filmes da Barbie. Ai, foi delicioso, delicioso. E confiram esse resultado maravilhoso. Vocês fariam? Comenta aqui. Beijo!